Oi, meu Brasil! Hoje eu só posso falar para vocês que esse episódio aqui, o pau vai torar. Senta, cola, que eu garanto para vocês que esse episódio já é mais do que sucesso. Amores, eu apresento a vocês Tatiana Guzella e essa mulher, vocês já vão entender do que eu tô falando, que hoje a giripoca vai piar nesse lugar. Seja bem-vinda! Tudo bom, minha querida? Prazer, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite aqui no Ana Talks. E olha, vamos conversar sobre muita coisa. Tudo liberado. A Ana me pediu, e aí, tem algum assunto que você não quer falar? Eu disse, tudo liberado, vamos falar de tudo. É isso aí, seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui. Que bom, eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu tenho certeza que você tem aí dentro várias joias que você vai dividir conosco, com o pessoal de casa. Serão suas daqui a pouquinho. Que coisa Bora boa. lá. Amada, quero que você comece se apresentando para o pessoal de casa, quem ainda não te conhece, quem é a Tatiana. Bom, a Tatiana Guzella é uma mãe de 2 filhos, um de 30 anos e um de 11 anos, vai fazer 12 mês que vem. A Tatiana Guzella também é uma esposa de um marido, Tito Barrichello. A Tatiana é uma mulher cristã. A Tatiana é meia chata. Ixi, tem muita coisa aí, mas enfim, também sou delegada de polícia, já fiz muita coisa, já fui advogada por 10 anos, já fui empresária, já fui professora universitária também por alguns anos, até esses dias também fui professora da Escola Superior de Polícia Civil e atualmente é vereadora eleita em Curitiba. Bem eleita, diga-se de passagem. Pois teve uma boa votação. Eu confesso que eu não esperava, né? Eu já estava longe das telas, eu não esperava. Realmente foi uma surpresa. Agradável, é claro. Com certeza, que bom, que bom. E eu já vou começar com uma pergunta que é uma curiosidade assim que eu morro. Bora então, Ana. Como é ser cristã? Como é ser cristã? Nessa vida que você tem, tanto na vida política agora recente, quanto na vida de delegada, policial. Olha, a vantagem de você ser cristã é que assim, ó, é difícil você me pedir como é ser cristã. É a mesma coisa que você me pedir como é ser filha. Você consegue explicar? É difícil. É difícil, porque é tão teu que já é uma coisa que é sua. Como que é ser você? E você está me pedindo isso. Como que é ser cristã? Então eu vou tentar responder. Ser cristã é você ter a certeza de que você tem um pai. E que esse pai te dá presentes, porque todo pai procura cuidar e ele dá presentes que o seu filho, filha não merece. Presentes imerecidos. Não dá? Sim. O pai não dá? A mãe não dá para os filhos coisas que muitas vezes eles não merecem. Né? Então, isso é ser cristã. É você ter a certeza de que você tem um pai que te dá conforme o teu merecimento e muito mais. E o nome disso se chamam graças. Então, é isso que é ser cristã. É você ter a certeza de que aqui é só uma passagem, né? Muito curta perto da eternidade. E que se você continuar com os princípios valorosos do pai, você tenha a certeza que continuará sendo filha. Só isso. É algo muito simples, não tem complicação. Eu respeito quem não é cristão profundamente. Só não consigo sequer imaginar a minha vida sem o pai. Com certeza. Que gostoso de ouvir essa explicação. É mesmo? Que bom, fico feliz. Foi. E como é ser cristã delegada? Por que eu te pergunto? Sabe, olha só, eu sou mestre em Direito, tenho algumas especializações, fui professora inclusive de especialização, e aí agora depois de velha, veja, eu tenho 35 anos de serviço, eu fiz esse ano, 30 de contribuição. A primeira coisa que eu fiz?
Agora estou fazendo um curso de teologia. Que legal. Né? Só para você, uma especialização, não um curso superior. Uma especialização em teologia, justamente para buscar o entendimento, né? Não só da religião cristã, como as demais religiões, né? Mas não consigo nem imaginar a minha vida sem isso. Que show, que gostoso. E não, isso mostra que nunca é tarde, né? Porque às vezes as pessoas ficam... Não, depois de velha, tô estudando. Isso nunca, é não, isso é uma delícia, eu estou amando aprender. Que legal. Eu te pergunto agora entre ser cristã e delegado, porque, gente, se fosse eu, minha filha, eu já pecava antes de sair de casa, ou a hora que atendesse o telefone, porque eu acho que não é fácil, então me dá um exemplo do que você acha que você faria. Você acha que você faria? Minha filha, se eu visse lá um bandido safado... O que você ia fazer? Eu ia querer dar uns cascudos na cara dele. Sério mesmo? Eu juro. Minha filha, ai, Jesus, me perdoe, mas eu acho que eu ia fazer isso. Então você não pode ser delegado, porque veja, você tem que investigar, mesmo que a pessoa que morreu tenha sido um traficante, ou um homicida, ou um matador de aluguel, né, o faxina das facções. Eu mesmo já peguei várias investigações como esta, e eu acredito que todos têm o merecimento de ter explicação para a sua passagem. Todos. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo, eu não estou aqui para julgar e não tenho a função como delegada de julgar. Você tem que entender muito bem o seu lugar nessa estrutura jurídica, né? Nessa estrutura da justiça. O que é o delegado, o que é o investigador, o que é o promotor, o que é o juiz, o que é o desembargador nisso tudo? Onde você está nisso tudo? Eu sou delegada de polícia. A investigação, através do inquérito policial, ela tem um propósito. Qual é esse propósito maior, Ana? Descobrir a verdade. É a investigação. Sim. Como você bem disse, descobrir a verdade, ou o máximo possível próximo da verdade, porque a verdade às vezes é um ponto de vista para alguns crimes, né? E isso a gente pode trazer aqui com mais profundidade. Estou falando aqui levianamente para dar o entendimento. Mas quando você pensa assim, por exemplo, que o inquérito policial é um ato formal do Estado e ali eu sou Estado. Delegado de polícia, chefe da investigação, presidente do inquérito policial, é o Estado. A figura do Estado sou eu, naquele momento. Para todo mundo que conversar comigo, para fins de mídia, para fins de punição, para fins de representação de uma prisão ou de qualquer outro ato processual, uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, telemático, ok? Eu sou o Estado. Então ali eu não sou mais só a Tatiana, eu sou o Estado. Só que o Estado, através da Tatiana, tem princípios cristãos. Esses princípios cristãos não me fazem, por exemplo, fazer algo ilegal, implantar provas que não existam, tratar mal alguém. Como você disse, eu tenho vontade de surrar alguém. Eu não sou a julgadora, quem julga é o pai. Logo, eu faço parte dessa cadeia. Quando a gente fala em investigação criminal, você tem que entender que a investigação criminal, que é a figura do delegado, quando eu presido, então, a minha figura, eu não sou órgão acusador e eu não sou órgão julgador. Aquele mesmo investigado tem a chance também de me provar e eu provar que ele é inocente. Então, a investigação criminal através do inquérito também é um órgão não só de verdade, mas eventualmente de você libertar alguém que está sendo investigado injustamente. Né? Nem todos os investigados são culpados. Com certeza. Né? Não quer dizer que porque é investigado que é culpado. Muitas vezes ele pode não ser. Eu já imaginava uma cena assim, tipo de flagrante. Gente, eu não ia ter paciência, não, mas agora eu vejo. Não, você está no lugar certo, mulher. Se você for delegado, você vai ver que isso é algo mais que normal. Porque o delegado trabalha tão somente com crimes. Né? Qual é a função do delegado? É a apuração de crimes. Você sabe que quando eu era adolescente, eu queria ser delegada. Mesmo? Obrigada a Deus. Obrigada a Deus, porque minha filha já estava lascada na largada. Eu acho que não ia dar muito certo, não. Agora eu vejo assim a maneira que você colocou. É difícil a gente dizer se vai ou não até você estar naquela situação. Sim, você aprendeu. Você acha que faria isso, mas quando você estiver lá na frente, você vai ver que do outro lado tem um ser humano, que a gente chama muitas vezes de monstro,
né? Quando é um estuprador contumaz, um estuprador de criança, a gente olha e vê um monstro. Mas eu tenho regras. As regras me dizem, essa pessoa é humana e tem esses direitos aqui. E você vai aplicar, entendeu? Mas eu vejo que você tá no teu lugar certo. Diz que todo mundo tem um lugar. E você tá no lugar certo, principalmente pela maneira que você descreveu. É mesmo? Nossa, que bom saber legal. isso. Ai, eu adoro essas coisas. Agora eu tô afastada, né, da função fim, né, policial, continuo sendo delegada, mas estou afastada, né, estou na Secretaria de Justiça aguardando aí a nomeação para vereadora. Mas com certeza, com o teu conhecimento, você vai agregar nesse novo cargo de a muitas gente quer maneiras. agregar, eu e a equipe, né, ninguém é nada sozinho, né, nós somos uma equipe política e nós acreditamos que tendo mais poder de comando, né? Mesmo que delegado tenha um poder relativamente pequeno, sem dúvida é algo que agrega para o bem da sociedade, né? Que é o nosso propósito, cuidar das pessoas. Sempre foi meu propósito, já falei. Há muitos anos eu falo isso, né? Eu tenho muito desejo de cuidar das pessoas. Toda prisão que eu peço, eu sempre penso, não é pela pessoa que já morreu apenas, e sim por aquela que ainda está viva, que se ele não for preso, provavelmente vai morrer. Né? Então, eu sempre penso em cuidar das pessoas, né? Na investigação. Esse é meu propósito. Que legal. Sim. Você vê que o cuidado e o amor, ele tá em todas as áreas, né? Sim. Quando você decide que ele estará, você coloca ele em todas as áreas. Isso é uma decisão. Ser cristão é uma decisão. E não depende só das palavras, porque a palavra e o papel são muito fáceis. A palavra sai fácil, o papel aceita tudo, não é? Mas você praticar os princípios todos os dias, every time, todo tempo, em todas as áreas, é algo que exige muito cuidado, que exige muito respeito, porque você tem que ter muito respeito com a divindade, né? Que eu sirvo, Deus. Tem que ter muito cuidado com isso, para você não fingir que é. Você é um pseudo-cristão. E isso eu conheço muita gente que são pseudo-cristãos. Sim. E agora, para perguntar para o pessoal de casa, você tem feito com amor aí o teu trabalho, aquilo que você se empenhou a fazer? Porque indiferente de você estar no seu lugar ou não, que eu sei que para algumas pessoas é um tanto difícil encontrar o seu lugar, porque a vida de certas maneiras às vezes foi empurrando a pessoa, né, para alguns caminhos. Sim, verdade. Mas aonde você tá, você tem que fazer com amor, e você tem feito com amor, desenvolvido o teu trabalho, seja como mãe, como empreendedor, como pai, como irmão, a tua área, você tem feito com amor? Porque agora eu até fiquei aliviada depois de tudo que você falou, porque Jesus, graças a Deus, eu acho. Tudo bem que eu ia aprender, né? Sim, mas eu fico imaginando, eu falava assim, esse safado, querer dar uns tapas nesse mas safado, você já que imaginou? nem sempre foi assim, né? Eu nem sempre fui assim também. Quando eu advogava, você conhece a minha história, Ana? Não, pode contar. Vou contar resumidamente, tudo, né? Para não tomar conta aí do tema, só esse tema. Mas eu fui casada com o meu ex-marido, 10 anos, do qual tem um fruto do nosso amor, se chama Felipe, né, que é o meu filho mais velho. Depois de me separar do meu ex-marido, eu comecei a namorar o Tito, meu atual marido, nós estamos juntos há 21 anos. E quando nós já estávamos casados, já tínhamos nossa casa, eu já tinha construído, estava tudo como eu queria, nós já tínhamos uma vida muito estável, meu filho mais velho já era maiorzinho, o meu menor não existia, e nós estávamos assim, nós advogávamos, aí eu também tinha empresa, ele tinha outra empresa, nós dávamos aula à noite na faculdade, ou seja, toda uma vida perfeita dentro daquilo que nós construímos. E ele vendeu a parte dele na empresa, de qual ele era sócia, e ele disse, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, olha, você pode se dedicar mais ao nosso escritório, que nós tínhamos aberto e éramos sócios, ou você pode se dedicar mais ao magistério, ou nós podemos levar para frente um doutorado, já estávamos sendo aprovados, nessa fase já tínhamos feito mestrado, só vários anos, né? E aí ele disse, eu tenho um sonho de ser delegado de polícia. Eu falei, meu Deus, você me enganou. Você não pode estar falando sério. Todo esse tempo nós juntos e você nunca me falou que tinha esse sonho de ser delegado de polícia. E aí eu falei, meu Deus do céu, não sou capaz de te acompanhar nisso.
porque nós sempre tivemos projetos juntos, fomos fazer um mestrado juntos. Quando eu passei na prova da OAB, terminando, eu estava no final da faculdade de Direito, né? Ele veio estudar comigo toda a sinopse, toda a enciclopédia de 28 livros que eu estudei para passar na prova da OAB, porque eu não tinha tanto cursinho, né? Hoje tem muito cursinho, outras tem mais provas da OAB no ano também, na época tinha muito menos, eram outras circunstâncias. Eu estava no interior de Santa Catarina, também tinha dificuldade, né, do curso presencial, que não tinha, enfim. E ele voltou, ele estudou, nós passamos juntos, então todos os nossos projetos sempre caminharam juntos. O escritório da advocacia, nós éramos sócios, começamos, né, ele já dava aula, eu passei a dar aula também na universidade, escrevemos livros juntos, escrevemos livros solos dentro da área do direito, né? Então, para mim, aquilo foi um baque. Eu disse, meu Deus, eu não sou capaz disso, não é o que eu quero. E tendo o mínimo de conhecimento de que um concurso público a pessoa precisa se mudar, sair da cidade, fazer curso de formação policial, ou mesmo você mudar de comarca é algo natural, como juiz e promotor, delegado também. Começa no interior, né? Em Santa Catarina nem tinha previsão de abrir concurso. E eu só disse assim, meu Deus, vamos ler o edital. E daí, lendo o edital do concurso, a gente viu que direito penal eu já dava aula, processo penal eu também dava aula de alguns temas, né, de recursos, direito penitenciário eu dava aula, direito constitucional e administrativo a gente viu muito no mestrado, da base constitucional, e disse, dá para encarar, para começar a estudar, para então fazer um concurso. Aí, nesse ínterim, os nossos alunos da universidade onde nós dávamos aula disseram assim, vai ter um concurso para delegado lá em Minas Gerais. E aí eu falei, Minas, BH, falei, Tito, vamos fazer esse concurso para ver como é? Mas com uma condição, que a gente possa fazer turismo, porque ninguém vai a BH, porque não tem praia. Então, quando você vai a BH, você vai ou a trabalho, ou para uma coisa, ou dificilmente alguém vai lá para fazer turismo somente, porque não, né, o brasileiro gosta de ir para um local litoral. E aí, então, a gente foi até um dia antes do concurso, nós ficamos fazendo turismo em BH. Conhecendo as savassis, parques. E aí, então, fomos no dia da prova, assim, com muito pouca preparação, né? E passamos na primeira fase muito bem colocados os dois. Só que era 1 ano e pouco de concurso. Várias fases. Prova objetiva, prova subjetiva. Lá tinha prova oral, 4 bancas com prova oral. Prova de títulos. Prova física, né? Os testes físicos. Prova de conduta ilibada. Então, eram 6 fases lá. E aí, então, a gente acabou fazendo aquele 1 ano e pouco e ao final nós passamos. Aquilo que era só para ver como era, acabou ficando. E agora, o que nós vamos fazer? Não era nosso plano. E aí eu disse para ele assim, como nós tínhamos um vínculo muito grande com Curitiba, então nós tínhamos feito já mestrado aqui, especialização, já dávamos aula, tínhamos amigos, tínhamos alguns negócios aqui, vinculados também com o escritório da advocacia daqui. Tinha muita coisa em Curitiba. Meu filho mais velho estava vindo terminar o 2º grau aqui, também em Curitiba, já tinha apartamento, então nós tínhamos um vínculo muito grande, então eu já amava muito Curitiba. E eu disse, Tito, eu só vou embora da minha cidade, deixar minha casa, meu emprego, meu trabalho, meu escritório, tudo isso só se for para morar em Curitiba, porque eu amo essa cidade. Daí ele disse, bom, agora o que tem é BH, então eu vou te pedir um presente de vida. Eu falei, peça, só não sei se eu vou poder dizer sim, eu já imaginava. Ele disse, eu quero 1 ano da sua vida. Eu quero que você me dê 1 ano da sua vida de presente. E eu falei, meu Deus do céu, fechar tudo, parar, congelar. Algumas coisas poderiam ser retornadas depois, outras não, né? E aí, então, foi uma decisão um divisor de água no nosso relacionamento, onde eu dei 1 ano da minha vida e fomos embora para Minas Gerais. Meu Deus. Sim, foi terrível. Foi uma experiência maravilhosa. Conhecer uma nova cultura, né? O mineiro é muito cativante, muito querido, muito, muito afável, muito gracioso. E novos costumes, novos hábitos, novas gírias, tudo novo e uma profissão nova. E ali eu pensei, bom, se eu não gostar, eu sempre vou ter advocacia. Se eu não gostar,
eu vou me dedicar a alguma outra coisa, ou a advocacia, ou magistério, ou mesmo outra coisa, um outro concurso. Eu acho que o ser humano é uma fonte inesgotável de energias e pode fazer muitas coisas desde que tenha vontade, decisão. Sim. Amar também é uma decisão. Sim. E aí, então, eu fui e tive aquele choque de realidade que você não imagina, mas que existe, né? Porque o policial vê muita coisa, em especial as mazelas mais profundas da comunidade, né? E aí nós começamos, eu me apaixonei pela função policial. Muito mais do que meu próprio marido. Você vê como a vida leva? Muito mais do que meu próprio marido. E aí, nesse ínterim que nós estávamos lá, nesse ano, né? Nesse ano diferenciado, eu digo que eu fui abduzida para Minas Gerais. Aí começou o concurso aqui no Paraná. E então, nós viemos fazer as provas também, um ano de concurso, e fizemos aqui e passamos aqui também. Só que quando nós passamos aqui, eu fui para o interior do estado do Paraná, onde eu fiquei alguns anos. E o Tito continuou em Minas por mais 3 anos, e nós ficamos 3 anos afastados. Ele em Minas e eu no interior do estado, cobrindo 8 municípios. Então, assim, foi muito difícil. E o Marco, meu filho mais velho, que vai fazer 12 agora, era bebezinho. Então, eu fui morar num hotel fazenda, porque não tinha casa. Foi, assim, muito difícil. E depois de 3 anos, nós voltamos a morar juntos e reaprendemos a nos adaptar novamente, porque agora tinha um bebê, né? Tinha um menininho, depois de 3 anos, né? Ele estava com 3 anos, 4 anos. Então, assim, nós tivemos que reaprender. Com certeza, porque... E eu vejo que é mais difícil do que começar. Sim, começar é mais fácil, porque você é mais leve quando você não tem filho, ou uma carga de trabalho muito grande. Eu tirava muito plantão. Então, eu ficava uma semana de plantão, outra semana não ficava. Quando os meses que eu ficava sozinha, era só eu de plantão, e eram 8 municípios, 2 comarcas, 12 promotores, 12 juízes, e só eu de delegada. Então, era muito puxado. Foi. Nossa, que gostoso. Envelheci muito lá. Que gostoso ouvir tua história, eu não conhecia. Não, eu tô resumindo. Não, e assim. Só que são decisões, sim, sabe? E se não tivesse dado certo, você teria se arrependido. Gente, toda decisão é uma renúncia. Você escolhe um lado, não dá pra escolher o outro. Você não se permita se arrepender. Sim. Eu sempre, quando uma pessoa começa a falar, naquele momento, quando você decidiu, parecia ser a melhor decisão? Você decidiu com calma e não nervosa? Você refletiu mais de um dia sobre isso? Então foi a decisão correta. Não se permita ficar se punindo. Porque naquele momento parecia ser a correta. Sim. Você não tinha outras informações. E por mais que seja errada ou que não seja boa aos olhos, a gente sempre consegue coletar coisas boas. O aprendizado ninguém tira de você. Sim, você sempre... Tudo depende também da maneira que você vai olhar. Foi difícil? Foi, mas você conquistou muitas coisas e a gente não é a mesma pessoa do ano anterior. Graças a Deus, Às vezes as pessoas me dizem, você lembra aquela vez que você fez isso? Aí eu começo a pensar, quando que eu não me lembro? Lembrei. Nossa, mas isso tem o quê? 20, 30 anos, é que eu não sou mais a mesma pessoa. Sim. E graças a Deus que a gente ainda Nossa, bem. A hora que a pessoa que para de aprender, de buscar o crescimento, de buscar o aprendizado, de buscar algo novo, já pode morrer. Não tem mais o que fazer aqui. Viu? E agora olhando, eu falei pra você que você tá no teu lugar de governo, né? Como você acessou ele, que maneira diferente. Porque é diferente quando uma pessoa sonha em ser, ela vai traçar o direito, porque ela quer ser uma juíza, uma delegada, uma promotora. Você foi indo de certa não maneira. Foi fácil, Ana. Não, tudo bem, mas eu abri mão, veja o que eu abri mão, né? É como diz o ditado, né? Todo mundo gosta do resultado, mas nem todo mundo passaria pelo processo. Sim. Eu abri mão de finais de semana. Com certeza. À noite eu estava estudando, porque eu chegava do trabalho, eu tinha que resumir 30 páginas por dia do meu livro. Sim. Um livro tinha 1000 páginas, outro tinha 1.300, outro tinha 1.800. É um livro grande de cada matéria. Eram 7 matérias, mais as menores. Você tinha que resumir aquilo ali e fazer um resumo para que depois, quando chegasse mais na hora Nós bolamos um sistema que a gente achou que foi bem legal.
Outra hora eu Que conto do legal, nosso que sistema, legal. né? Sem fazer aula, sem fazer nada, porque nós não era fácil pra gente trabalhando. Então, assim, nesse momento o Marco também não existia. Então, eu não tinha filho pequeno em casa. Tem muita gente que Sim. tem mais isso ainda, né? Para Sim. vencer como desafio. Não gosto de dizer obstáculo, mas como Sim. desafio. Então, a gente abriu mão de muita coisa. Eu Sim. lembro que era jogo da Copa do Mundo, meu marido gosta muito de falar nisso. E que a gente estava estudando na nossa bibliotecazinha, e o espaço feito para estudo, e estava lá, ele sabia se o Brasil estava ganhando pelos fogos. Não podia parar para assistir. Mas daí você também não se concentra no estudo, mas você está mandando um recado para o universo. Sim. Eu estou abrindo mão porque eu desejo isso. E Sim. quando você deseja uma coisa mais difícil, na tua concepção de difícil, você tem que abrir mão de alguma coisa. E eu ali, nesses momentos, mandei um recado para o meu Pai Celestial. É isso que eu desejo. E eu quero que o Senhor me ajude a ter esse merecimento. Então, nada é fácil, é uma construção. Nós ficamos 3 anos longe, não era o plano, nunca foi. Foi um acidente de percurso na minha vida, mas não foi fácil. Um casamento é só com muito amor para se manter tantos anos em estados diferentes, onde a gente se via a cada 15 dias, 18 dias, 20 dias, né? E quando se via ainda tinha uma criança pequena, né? Então a gente tem que imaginar as dificuldades. Com certeza. Todo mundo acha que um casal que se dá bem. Nem sempre foi assim. E ainda hoje, em alguns pontos, né? Muito tempo juntos, você acaba já conhecendo a outra pessoa. Mas quando a gente discorda de alguma coisa, nós não precisamos brigar aquilo. Você pode conversar aquilo e respeitar um ou outro. E eu mesmo já mudei muito de posicionamento. Por exemplo, o aborto. Eu nunca fui nem a favor nem contra. Hoje eu sou totalmente contra. Entende? Sim. Se você pegar a Tatiana de 30 anos atrás, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, não é a mesma do que eu tenho, Sim. do que eu sou hoje, né? E mais, quem vê o que eu já vi, sentir o que eu já senti e ter as experiências policiais que eu já tive, vendo os fetos, né? Eu tenho inclusive uma foto no meu celular que eu não apago ela, eu não me permito apagar, que foi o último local de aborto que eu fui. Eu não me permito apagar. São 3 fotos, eu quero sempre olhar e quero sempre lembrar o porquê eu sou contra o aborto. Quem vê o que eu já vi não pode ser a favor. Meu Deus. Simples. Algo muito simples, sabe? Nem só por ser cristão, mas sim por entender... Por ser um ser humano. Entender o sofrimento fetal através da expressão facial do quase nascido, né? Que se chama afeto. Para mim é bebê. Para mim é bebê. Então, assim, é complicado. Né? Mas tem isso, tem aquilo, direito da mãe. Falei, sim. Tem muita gente que usa erroneamente, mas nem sempre de propósito. Sim. Eu diria assim, falaciosamente, que tem um contexto de verdade, mas é uma mentira. Como o aborto como sendo mais um tipo de anticoncepcional. Veja quantos anticoncepcionais nós temos. Uma infinidade. Uma infinidade, Ana. Chip, hormônio injetado, né? A injeção, a pílula, o DIU, a camisinha masculina, a camisinha feminina, a laqueadura, a vasectomia. Pô, você tem uma infinidade. Quase todos são fornecidos gratuitamente, sem nem sequer receita. Você chega e eles dão um posto de saúde. É de graça. E aí, então, você vai usar o aborto, vai assassinar a pessoa que não tem condições de se defender. E aí, para ser mais um na lista de anticoncepcionais de uma família, o que vai acontecer se for liberado o aborto? Qual que é a natureza, o andar da carruagem normal, natural? Ninguém mais vai se cuidar. Exato. E aí, o que vai acontecer? Vai todo mundo, né? Sendo legal, o que vai acontecer? As mulheres vão sofrer mais aborto. Sim. Mas daí vai ser aborto legal feito no hospital. Vão sofrer mais aborto, vão correr mais riscos e vão usar o aborto como controle de natalidade.
As pílulas vão ficar de lado, a camisinha vai ficar de lado. Ou seja, você está vindo para algo muito mais agressivo para o corpo da mulher, para o bebê, um crime contra a humanidade, é um crime humano. Né? E você vai transformar isso como controle de natalidade, como algo normal. Isso não é normal nem aqui nem na China. Ademais, hoje já existe o aborto permitido, né? São 3 tipos de aborto permitido que nós temos hoje. Sim. Eu não consigo entender o porquê que esse tema ainda é tão discutido, sendo que com toda a clareza que você mostrou... Eu não consigo entender. Ah, mas dona é o corpo da mulher. Ela é dona, então ela que se cuide. Sim. Tem outras formas. Sim. Não precisa ser desta forma. Com certeza. E eu, na minha igreja, do qual eu sou membro, não sou apenas frequentadora, sou membro, convém registrar que nós temos dezenas, se não centenas de declarações, de testemunhos de mulheres que exerceram o aborto. E do arrependimento delas na maturidade de ter praticado esse ato. Né? Então, são N questões. Nós ficaríamos aqui até a noite, com certeza, falando nisso. Com certeza. E é um tema polêmico, mas olha... A pessoa que ouvir com tanta clareza cada ponto que você colocou, se ela ainda tiver em mente concordar com algumas situações, olha... Sem falar que é gente, super anticristão, meu né? Deus, meu É Deus. terrível. Mas vamos... Os ovos de tartaruga são crime se você fizer, se você quebrar um ovo de tartaruga, né? Você sabe que é uma das coisas que me impacta essas diferenças na lei. Então, isso não tô também falando, eu não vejo assim, por exemplo, não é falar que não tem que cuidar dos ovos da tartaruga. Tem que cuidar. Mas eu vejo que muitas vezes ele, perante a lei, não sei se é correta a minha visão, é como se ele tivesse mais valor do que um ser humano. Cortar uma árvore é como se tivesse mais valor, porque é um crime inafiançável, do que muitas vezes mortes, assassinatos, crimes tão pesados. Eu também concordo com você, que tem muita desproporção, né? Você sabe qual é a diferença entre a razoabilidade e a proporcionalidade? Não. Parece sinônimos, né? Sim. Juridicamente, e isso lá no berço, lá atrás, você vai entender. Você já ouviu falar no Código de Hammurabi? Não. O Código de Hammurabi é o primeiro código, o código escrito mais antigo que a humanidade conhece. Ele está no Museu do Louvre, ele é uma pedra negra de uns 2,5 metros, mais ou menos, onde está talhado, né, com letras cuneiformes, as regras da sociedade de Hammurabi, que viveu lá 300, 400 anos antes de Cristo. Sim. A escrita é muito mais antiga, mas esse é o código mais antigo. E aí lá tá várias regras de conduta. Dentre essas regras de conduta está lá, por exemplo, uma delas. O engenheiro que construir uma casa e essa casa vir a cair e por acaso matar o filho do dono da casa, esse engenheiro deverá entregar o seu filho à morte, para que o seu filho do engenheiro, também seja morto, na mesma proporção, meu Deus, do dano, do prejuízo, do dano causado ao dono da casa, que encomendou a casa. Aí eu peço para você, é proporcional? Analisando assim... É na mesma proporção. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Essa é a regra do Código de Hammurabi, a lei de Talião. A lei de Talião não é uma lei, é uma lógica, tá? Aí se você pensar, essa mesma situação, ela é proporcional? É proporcional. Mas aí vem a pergunta, ela é razoável? Não. Ela não é razoável, porque um inocente que nada tem a ver vai pagar com a própria vida. E assim, todo o código é. Então, veja como é complicado nós analisarmos o aborto na proporcionalidade sem a razoabilidade. Não pode ser dissociada, porque eles não são sinônimos. Sim. Nossa, e agora, se a gente for aplicar isso, voltando a esse tema tão polêmico que é o aborto... Sim, e como o aborto tem muitos outros temas polêmicos. Sim. Uso de droga, talvez não com uma lesividade, né, para a humanidade tão grande quanto o aborto, mas o uso de droga, eu sou contra o uso de droga. Por quê? Porque eu fui estudar.
Porque eu estudei as dependências psicoativas, os remédios, os dislépticos, os psicolépticos, os analépticos. A partir do momento que você tem o estudo e vê na prática como policial, porque eu já aprendi muito traficante, muito, centenas só de tráfico, fora outros crimes. E já vi muitos usuários, e já aprendi muitos usuários cometendo crimes graves ou menos graves. E eles tendo abstinência na minha frente na prisão, porque a gente ficava com os presos. Até 1 ano e meio, 2 atrás, os delegados eram responsáveis pela custódia do preso. Prendia e ficava com o preso na sua delegacia, nas cadeias públicas. Então, hoje que não tem mais preso em delegacia, fica só um dia e vai para casa. Mas antes não, eles ficavam anos com a gente. Então, você prendia, você investigava, você prendia e depois você tinha que ser babá deles. Né? E isso eu falo para demonstrar a importância hoje da polícia penal, que hoje tem uma polícia nova, né? Relativamente nova, com poucos anos no estado, que cuida hoje dos presos. Então, eu, como policial, tenho mais liberdade também para investigar. Com certeza. E não tenho esse contato com os familiares, porque eu tinha contato com os familiares do preso que eu prendi. Pensa a raiva. Meu Deus. Eventual que poderiam ter daqueles policiais que prenderam, que estão lá cuidando deles, do qual a familiar tem que conversar. Veja como é um contrassenso. É delicado emocionalmente para a família, para o policial e, em especial, o risco para o policial. Sim, com certeza. De uma vingança, né? Pela prisão, algo legal. Não estamos falando nada de ilegal. Tudo coisas dentro da nossa estrutura de justiça. Então, é complexo se você começar a ver a fundo, né? E eu queria que você contasse um pouquinho dos desafios no início da sua carreira. Porque... Nossa Porque para uma pessoa que não queria, de repente, mergulhar de cabeça... Eu fui no Paraná, eu fui para uma cidade, minha primeira comarca, se chama Malé, que vem a ser mais ou menos umas 3 horas aqui de Curitiba, vinculada com a subdivisão de União da Vitória, que é a 4ª subdivisão policial, ou seja, o centro de chefia, tá? Quando eu fui para Malé, eu fui morar num hotel fazenda, né, porque a gente não achou assim uma casa para alocar e tal. E aí lá eu fiquei vários meses e eu era muito ignorante policialmente falando. Eu achava que seria fácil, porque eu tinha um conhecimento jurídico, porque passei no concurso, porque eu era advogada, eu conhecia muitas penitenciárias, porque eu levava meus alunos quando eu dava aula de direito penitenciário, então visitei muito, atuei na parte criminal como advogada, mas nada se comparava àquilo ali, nada. Como nada. Na parte teórica, nota 10. Nota 10. Na parte jurídica, também, porque eu advogava já há uma década, né? E tudo mais. Mas daí quando você começa a ver muitas outras coisas, muitas. Por isso que muitos ativistas hoje, em especial de alguns grupos, não de todos, mas de alguns grupos de direitos humanos, porque eles não olham, e isso é uma decisão, olhar ou não, porque eles também não olham o lado policial, o lado humano da polícia, porque a polícia também é humana. Eu acho que há uma dissociação. O que você, se fosse policial, faria naquele momento, sabe? E você, veja, ainda mais o policial militar. Imagina, você iria querer que um filho teu fosse policial militar? Não. A maioria das pessoas não gostariam. Por quê? Corre risco, a gente acaba percebendo descaso. Há um etiquetamento social contra o policial. Há o risco, porque o policial, em especial o militar, em especial aquele que está lá na base esperando a ocorrência, ele nunca sabe o que vai encontrar do outro lado. Sim. Ele sai sempre com risco. E você nunca sabe se ele vai voltar. Ele nunca sabe o que vai encontrar no outro lado da ligação de quem ligou. Se é uma armadilha, se é verdade, se não tem muito mais que aquela pessoa que está ligando não está vendo do que está acontecendo ali no outro quarto, na outra quadra, né? Ele nunca sabe. Então, veja, olha a importância do policial socialmente falando para a vida da comunidade. Como as pessoas não conseguem enxergar isso? Então, eu passei a ver esse outro lado, de perto, muito de perto, desde o tratamento com o preso, desde o aprendizado. Então, eu fui para uma delegacia muito precária.
muito. E hoje essa mesma delegacia é super, hiper, mega top, porque veio muito mais policial, muito mais... o próprio Tito destinou 13 milhões só em viaturas para a Polícia Civil, né? Agora, nesses últimos 2 anos. Enfim, e já estava antes vindo num crescimento, né, de estrutura das polícias, né, daí vindo mais de 5 anos para cá. Então, quando você compara que era e é hoje, não dá mais para se comparar, mas ainda tem muito o que melhorar. E aí eu lembro assim que o escrivão e o investigador, o escrivão Viana e o investigador Mauro, lá em Malé, o Viana se aposentou e o Mauro ainda continua na ativa. Eles que me ensinaram essa base. Depois eu fui aperfeiçoando, acredito eu, com outras técnicas só minhas, que davam certo só comigo nas investigações, não, por exemplo, com o meu marido, que tinha técnicas diferentes, mas sempre princípios cristãos como alicerce. Né? E eu lembro que eles me ensinaram tudo, desde fazer um BO, como que era o costume, o que ia dar errado com as ações que eu achava que sabia, né? Hoje eu tenho uma outra visão disso. Tanto é que quando eu dou aula para os mais novos, dava, né? Porque agora eu me afastei da escola superior de Polícia Civil, eu já digo, vocês acham que sabem como fazer. Só não acreditem na primeira versão que te contarem, que às vezes pode ser que não seja verdadeira, todos nós temos essa tendência, na investigação tem que ter muitos cuidados, esse é um deles, né? Então, esse aprendizado, mas para você aprender, o que é a primeira coisa que você tem que ter? Aí nessa área eu não sei não. Qualquer aprendizado, para você aprender inglês, você tem que querer, você tem que querer, você tem que ser humilde para aprender. Você tem que entender que não sabe. Eu falo que quanto mais é o problema da humanidade. Quanto mais você acha que você sabe, o ser humano acha que sabe tudo. E a gente ele acha que já sabe. Eu sou policial há muitos anos, já sei tudo. Né? Então ele para de aprender quando ele acha que já sabe tudo. Então isso eu acho que me ajudou muito, porque eu era crua e eu tinha certeza que eu era crua, que eu precisava cozinhar. E essas pessoas me ajudaram. Sabe? Tanto é que eu nunca vou esquecer, porque eu tenho muita gratidão por esses 2 policiais civis. Que legal. E poderia ser o oposto, porque na parte teórica você tinha todo o conhecimento, mas claro você não que aí tinha vivência eu fui aperfeiçoando na algumas coisas com o que eu conhecia. E também, como eu tinha sido muitos anos empresária, eu fui adaptando algumas regras da iniciativa privada na iniciativa pública da minha estrutura da delegacia. Isso acabou ajudando muito na produtividade também. Que legal. Sim. Amada, toma uma aguinha. Você quer uma aguinha? Quer um cafezinho? Tá. Não, obrigada. Eu vou só dar um recadinho para meus lindos lá de casa. 2 minutinhos. Amor, vocês já viram que esse episódio aqui, hein, ó. Ui, o coração tá assim, hein? Gente, para você que ainda não tirou o seu projeto da gaveta, ainda dá tempo, 2024 não acabou. Eu quero ver 2025 o povo de casa bombando, arrebentando com suas ideias, trazendo aqui para os meus meninos do estúdio DigiCast. Gente, eu já falei para vocês, para tudo nessa vida dá jeito. E como a doutora aqui falou, é só querer. Você precisa, sim, de pessoas para te ajudarem. Então, você precisa aparecer nas mídias. O mundo está nas mídias. Você precisa trazer o teu conteúdo, o teu conhecimento. Tudo que você puder agregar na vida do outro, você tem que trazer. Então, pega a sua ideia, traga para os meninos aqui do estúdio, que eu tenho certeza que você vai bombar nas mídias sociais. Para quem quer gravar seu podcast, o lugar é aqui, gente. Melhor podcast da região é esse estúdio aqui. Cola aqui nos meninos da DigiCast, que eu garanto para vocês que é sucesso. Quer fazer mentoria, videoaula? Gente, não tem erro. Aqui é o lugar. Precisa desenvolver conteúdo aí para o seu negócio, fazer às vezes alguma coisa mais estratégica? Aqui é o lugar. Toda a equipe vai tratar você e o seu negócio personalizado, vai adaptar e vai deixar a sua cara e você vai bombar. E junto aqui com a DigiCast, nós temos a DigiWin, que é a equipe de marketing, gente, que eu vou falar para vocês que um marketing bem elaborado não tem preço. E essa equipe aqui, esse time é de ouro. Vão personalizar, seja para vender mais, seja no tráfego pago, orgânico, se você precisa de identidade visual,
cada detalhe é olhado com olhos técnicos, personalizado e com muito amor, que isso faz diferença. Vou deixar o arroba aqui da DigiCast, da DigiWin, e 2025, gente, eu quero ver vocês voando. Para de adiar. Dá o primeiro passo e vocês vão ver o quão coisas boas vai acontecer aí nesse caminho a partir do momento que você vestir a camisa e for para cima, vocês vão ver que vocês vão bombar. E quero deixar um recado para as minhas mulheres lindas e maravilhosas, e já que para a doutora e para essa maravilhosa que está ali para ir conhecer a minha parceira Estilo Z, que é uma loja multimarcas de roupa feminina aqui em Curitiba, e que, assim, eu amo falar da minha parceira, gente. Preço bom, parcelamento, qualidade, para todos os gostos, para todos os bolsos, e tem cupom ANATALKS Podcast de desconto. Vai conhecer Estilo Z se você está em Curitiba e região ou vir a Curitiba, mas para quem não está, ela atende em todo o Brasil. Vou deixar o arroba, mulheres, colhem na Estilo Z, que é sucesso. E para os meninos, faz favor, né, meus filhos? Dá presentinho para as mulheres, né? Que é isso? Vai lá e compra, que sua mulher vai amar, meu filho. Vamos, é isso aí. E qualquer coisa pode trocar também, né? Exatamente. Tá na dúvida? Pega o mais caro que ela pode trocar. Olha aí, ó, cola na dica. É isso aí. Que coisa boa. Tô bem feliz com a tua participação, Obrigada, com a tua história. Amei mesmo. Mas ainda tem mais, não acabou. Ainda tem pergunta? Ainda Bora tem. Lá então. Vamos lá. Eu já te respondi um monte de coisa, né? Nossa, que acho que você ia me pedir, né? Já agregou ali, foi que foi embora. E eu quero agora entender o que você encontrou de tanto amor nessa carreira que você permaneceu. Então, agora estou um pouquinho afastada, né? Tudo que eu acho que quase tudo que eu fiz eu gostei. Às vezes no começo vai um pouquinho difícil e depois você vai aprendendo. E às vezes exige um pouquinho mais de esforço, né? Para o aprendizado, porque não é uma coisa muito natural sua. Eu acho que salvo algum talento muito especial que as pessoas têm, né? Um talento natural para algo específico, eu acho que elas podem aprender. Eu agora estou numa nova carreira, né? Iniciando, depois de velho, uma nova carreira. Eu estou ressignificando, na verdade, a última etapa verdadeiramente útil da minha vida. Eu acredito que eu ainda tenha mais uma década para contribuir, para acordar cedo, para buscar novos projetos. Eu acredito, espero, né, que seja mais, mas eu acho que uma década eu ainda tenho. E eu cheguei numa etapa da minha vida que eu penso assim, puxa, eu já fiz tanta coisa. Com 13 anos eu comecei a trabalhar, nunca parei. Fui balconista de uma loja com 13 anos. Na época não se registravam menores. Sim. Fui registrada só aos 18 anos. Fui office girl, fui diretora financeira, tive empresas separadas, fiquei numa empresa há 20 anos, sempre com vários trabalhos ao mesmo tempo. Estudei, escrevi livro, fui professora, não por 1 ou 2 anos, por vários anos. Fui advogada por uma década, fui empresária por quase 2. Fiz muita coisa, fui do comércio, né? Vim da iniciativa privada, e hoje fui delegada, né? Sou delegada e hoje tô aqui, fui carcereira, né? Sério? Fui diretora de presídio, porque daí nós tínhamos as cadeias públicas. Se você for ver, eu fiz tanta coisa, daí eu penso assim, e agora, né? Que eu fecho 35 de serviço, o que eu vou fazer? O que de novo eu vou fazer? Porque de tempo em tempo eu estou fazendo alguma coisa nova. Sim. E aí então veio as questões políticas para mim e para o meu marido, isso, né? Há 2 anos atrás, quando houve essa decisão de mudar um pouquinho o nosso perfil. Por que isso? Porque, veja, quando você é delegado, você tem um certo poder dentro da investigação, apenas na sua investigação. Você vê as coisas erradas sob o seu julgamento, sob a sua ótica de julgar, você acredita que aquela lei está errada aqui, que essa outra poderia melhorar aqui, que um programa muitas vezes do Poder Executivo pode ser melhorado aqui, lá e acolá, certo? Como delegado, você não tem nenhum poder de mudar nada nesta estrutura. No máximo,
se esforçar para resolver aquele crime que já aconteceu. Porque é a polícia do depois. Sim. A polícia civil é a polícia do depois. Eventualmente, ela até previne quando prende algum criminoso em série, mas, no geral, ela é acionada depois que o crime acontece, né? Certo? Sim. Então, essa impotência nos preencheu conforme nós fomos nos aprofundando na investigação criminal e na estrutura de justiça legal que hoje nós temos, essa carência de pessoas que trabalham para fazer essas mudanças que nós acreditamos que sejam importantes para a comunidade. Sim. Não sei se me fiz entender. Muito Parece clara. simples. Não, mas é muito claro. É complexo. E eu entendo também que... eu quero fazer a diferença nessa parte final da minha vida útil. Mas que eu vou te dizer que nessa parte final você pode ainda desenvolver muita coisa e contribuir de muitas maneiras. Pegar a parte da Tatiana advogada, a Tatiana professora, a Tatiana policial, a Tatiana cristã, a Tatiana mãe, a Tatiana esposa, a Tatiana cidadã do interior, a Tatiana cidadã de Curitiba, né? Hoje logo eu serei vereadora, eu sou vereadora eleita, né? Vou ser empossada dia 1º, mas veja, tudo isso agrega alguma coisa, em especial na segurança pública. Sim. Que é o que a Tatiana trabalhou mais, se dedicou mais, né? Tem obras escritas sobre isso, sobre criminalidade, sobre investigação, que pode ser feito na causa do problema, a causa da segurança pública, a origem, a gênese. Onde é que ela está? Ela está na fase da família, que não dá atenção. Ela está na falta do pai para aquela criança. Ela está no exemplo do pai violento para aquela criança. Ela está na falta de atenção que aquela criança tem. Ela entra na criminalidade identificando o traficante da esquina, o gerente do tráfico da biqueira como o herói e não o pai, e não o avô, e sim o gerente da biqueira. Então ela já é cooptada pela criminalidade já no subjetivo dela, no pensamento dela, já vê como o herói aquele criminosinho ou aquele criminosão, ou seja, graus diferentes de criminalidade. Conforme a pena, a gente costuma usar essa expressão. Então, quando você vê que o problema lá na frente, como consequência da criminalidade, começou lá atrás. Então, o que nós buscamos hoje? O que a Tatiana de hoje pensa? Que nós temos que trabalhar os jovens e trabalhar o jovem na criminalidade, dando uma punição, ainda que breve, mas aplicando a punição, não deixando que ele cresça no crime por falta de punição, por impunidade aos crimes pequenos, né? Como um pai em casa e a mãe com os seus filhos. Sim. Que se deixar, infelizmente, eles vão tomando outro rumo. E o Estado é o pai da nação. Se o Estado não reprime, depois quem vai reprimir? É o próprio Estado em penas maiores. Né? Então, é todo um conjunto muito complexo, interdisciplinar. Por quê? Porque envolve muitas disciplinas. Então, é isso que eu desejo hoje fazer. Mas com toda a bagagem que você tem, tanto de família, de carreira, de polícia, de tudo, você com toda certeza vai desenvolver um bom trabalho. Veja, uma andorinha sozinha não faz verão. Nós acreditamos que agora somos dois, eu e o Tito, que pensamos dessa forma. Porque nós sempre tivemos projetos juntos e nós acreditamos que um fortalece o outro nos projetos que nós elegemos. E nós elegemos juntos o projeto político, né? Que hoje já está se transformando em programas políticos. As promessas de campanha feitas pelo Tito, do qual eu estava junto, já foram todas cumpridas. Olha aí. Em quanto tempo que ele está? Um ano, quase 2 anos, né? 1 ano e 9 meses ele está político. Né? Ele está deputado estadual. E em 1 ano e pouquinho, ele já tinha cumprido todas as promessas de campanha. As promessas não, as ideias de campanha. Porque nada foi prometido, porque nós não sabíamos sequer se seríamos eleitos, tanto eu quanto ele. Eu não tenho
promessas de campanha. Eu tenho lutas, uma lista de lutas. Então, assim, de muitas áreas, em especial de 5 principais, que envolve a segurança das crianças, reconhecimento facial nas escolas, melhoria das guardas municipais, monitoramento, uma atenção especial para as diversas classes de pessoas em situação de rua, e um olhar diferenciado para as profissões novas, do qual o curitibano não fica sem, como o motoboy, como o motorista de aplicativo. Nós precisamos elaborar mais direitos para essas classes, né? Uma das nossas lutas era, inclusive, já foi feita audiência pública, reuniões, ofícios, era o pedágio zero para motos e triciclistas. Conseguimos. Outra das nossas lutas mais recentes era a isenção do IPVA para motociclista até 170 cilindradas. Ok, já foi, a partir do ano que vem já vai ter a isenção. Isso beneficia o motoboy, que muitas vezes ele não recolhe nem o INSS dele. Sim. Aí, não recolhendo o INSS, ele também, num acidente, porque ele vive na estrada, né? Independente se tem uns que dirigem bem, tem uns que dirigem mal, se fazem grau, independente disso, ó, é uma profissão que você não vive mais sem. Quantas coisas você recebe na sua casa? E se a pizza chega fria, você vai reclamar? Entende? Como é importante essa pessoa que está na ponta, que tem os direitos olvidados pelo Estado. Então, essas pessoas trabalhadoras, muitas vezes elas acabam, não estou falando o motoboy em específico, mas no geral indo para a criminalidade por falta de oportunidade, sim, por falta de benefícios mesmo para continuar lutando. Agora eu te pergunto, você querer entrar na política para melhorar a segurança, tudo isso que você comentou eu entendo. O que te abriu os olhos ou te trouxe para melhorar essas áreas que você acabou de falar? Olha, tem tantas, não existe um fator específico. Existe um conjunto de fatores. Existe um fato, um episódio que acho que foi o divisor, que virou a chave. Sim. Estava quase virando a chave que terminou de virar. Que foi há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, o meu marido, ele reclamava bastante, assim, 2 anos e meio atrás, de algumas situações do Brasil, da política, da polícia. Ele reclamava do que tinha que ser feito, tinha que ser melhorado, e ele externava através da fala. Todos nós podemos pensar, mas nem sempre falar. Só que quando ele falava, eu sempre escutava. Então ele falava com um vizinho, reclamava, falava, e eu estava ali do lado escutando. Aí ele encontrava outro vizinho, falava as mesmas coisas e eu ali escutando. Aí íamos jantar com outro casal de amigos, era o mesmo discurso de reclamação e eu ali escutando. Então um dia eu estourei com ele. Eu falei, não dá mais, eu não aguento mais, o meu ouvido não é pinico. Se você quer continuar falando sobre essas M, você vai falar longe de mim ou você vai reagir e você vai entrar na política e tentar mudar, porque isso tudo é política. Esse foi um grande dia, um dia fatídico. Sabe quando você fala uma coisa e depois se arrepende? E eu não costumo falar nervosa, mas aquele dia eu estava assim no meu limite, e eu acho que esse dia foi o divisor de águas, quando eu falei o que pensava para o meu marido. E que com certeza ele virou a chave e entrou... Aí aquilo, eu falei, ou você faz a diferença ou para de reclamar. Você conhece as regras do jogo. Nós temos essas regras aqui. Ou você tenta mudar as regras do jogo, porque nós vamos se adaptar conforme o jogo. Nós sempre fomos de seguir as regras do jogo. Tudo é um jogo, tudo tem regras. Aqui a sociedade tem essas regras aqui. Ou você tenta mudar essas regras de forma legal ou para de reclamar. Porque meu ouvido não é pinico. Então esse momento, assim, eu acho que foi, assim, o auge, né? Não aconteceu nada demais, mas... foi quando eu disse assim, chega. Que legal. Não é muito, né? Não é muito legal. Não, é legal, sim, é um episódio que tem que ter muita coragem para vir falar. Não, com certeza, mas é legal ouvir a tua história, porque assim, por exemplo, eu entendo, sobretudo assim que você falou, e que eu espero que o pessoal de casa olhe para esse episódio com outros olhos, porque é difícil, nada na vida é fácil. Sim, mas tudo tem um custo. É uma escolha. Tudo e tem assim, custo. quando você olha para trás e veja tudo que você passou, só você sabe das suas feridas. Sim, mas você claro. conseguiu.
Sabe, meu espírito é cheio de cicatriz. Então, você foi avançando. A questão é, as pessoas estão paradas por medo de se frustrar, por medo de dar errado, né? E você tá aí agora com um novo desafio. Sim. Sabe? Você sabe, Ana, eu assim tenho um pouco de receio disso, né? Porque em delegacia você bate, né? Investigação de homicídio, agora eu fiquei quase 5 anos, trabalhei com criança estuprada há alguns anos, adolescente infrator, violência doméstica. E no interior fazendo de tudo. Se você pensa assim, para mim seria muito mais fácil e mais remunerado também continuar onde eu estava. Sim. Porque era uma coisa que eu já sabia fazer. Não tinha mais dificuldade, né? Alguma coisa, algum outro desafio, mas dentro de um plano que eu já de estabilidade, né? Do que eu já conhecia na investigação. Pouca coisa se aprende depois, né? A não ser uma legislação nova e tal, que você tem um aprendizado. Então, é você sair daquela zona de conforto que você já tem para não ganhar a mais, porque não é o caso, né? E você abrir mão da tua academia, você abrir mão de outras coisas interessantes, né? Que você pode fazer para a diversão e abrir mão para um propósito. Isso é um desafio muito grande. É uma decisão difícil, não é uma decisão fácil. É sobre propósito. É só sobre propósito. Para buscar, mudar, ressignificar o final da nossa vida útil, antes de me aposentar. Entendeu? É só essa a questão. Não vai ser para sempre, não vou me eternizar na política, não tenho esse interesse. Acho que nós temos um tempo na política também. Nós estamos iniciando, vai um tempo para aprender. A gente está um pouquinho esfolado, mas a gente deixa esse esfolão aqui de lado, mostra o outro braço e vai embora, entendeu? Isso é aprendizado. A gente se esfola para aprender, não adianta, tem um custo. Exatamente. Estou muito feliz com a tua participação. Imagina, Ana, foi uma honra. Quero que você conte para o pessoal de casa quem quer te acompanhar, aonde te encontra, se você tem as redes sociais, fala. Sim. A minha rede social é @delegadatatiana. Tatiana se escreve Tathiana. Então, eu vou deixar aqui, vou colocar aqui para o pessoal @delegada Tatiana. Site, nós temos agora um site também novo, www.delegadatatiana. Todas as redes sociais nós temos também. Acho que só o Quite que não, né? O Quite que nós não temos, né? TikTok temos, Instagram, Facebook, Kawaii. O Kawaii não temos. Acho que é o único. Olha e aí, quem quiser seguir como pensa, dar opinião, pode criticar, a gente também não apaga, deixa lá, responde, não tem problema nenhum. E as nossas causas, e você diz assim, as causas são de extrema direita. As nossas causas são causas da sociedade. Eu não gosto de titular, dar títulos, sabe? Porque eu tenho muito seguidor de esquerda, respeito, e só algumas coisas que eu sempre falo assim. E eu recebi muita mensagem nesse sentido. Eu sou de esquerda, mas vou votar na doutora. Muitas, olha, se não centenas. E eu sempre dizia assim, você segue os princípios cristãos, você acha que as pessoas que quiserem ter arma podem ter se quiserem dentro da legalidade, dentro das regras do jogo, tá? Não quer ter, não tenha. Se você acha que você é contra o aborto, então você está se identificando como esquerda, mas na verdade você é uma pessoa de direita ou de centro-direita. Né? Então eu respeito tudo isso, só que eu tenho causas bem específicas, independente do rótulo direita e esquerda, né? Porque quando você ressignifica para a comunidade, você não pode rotular. E tem uma coisa, muitas vezes a pessoa ela veste a camisa de um time, defende, mas ele não sabe o beabá bem certinho ali como é. Como, por exemplo, você colocou ali, por que você é contra as drogas? Porque você estudou. Você viu. Eu vi as crises de abstinência, eu tive muito próximo do uso de droga, muito, literalmente grudado com isso. E depois que quem vê que não é tão simples assim, né? Que a maconha é a porta aberta para a criminalidade. O que você tem que pedir é assim, quando uma pessoa disser assim, eu sou a favor da liberação da maconha, ok? Que é o assunto do ano. Aí você diria assim, tá, beleza, você tem filhos? Aí eu tenho, tá. Você levaria um baseado pro teu filho fumar? Você levaria? Jamais. Alguém aqui é a favor da maconha? Da liberação da maconha?
Tem que dizer que não mesmo, né? Aqui na frente. Mas a questão é a seguinte: por que que aquelas pessoas não dão então para os seus filhos? E dizem que não dariam. Por quê? Se é uma coisa boa. Então você quer o mal do outro, mas não quer o mal do seu filho, né? Não faz sentido isso. Isso é hipocrisia. Com certeza. Mais uma vez, obrigada pela tua Obrigado, participação. Ana. Obrigado Estou pelo convite. impactada com esse episódio Ai, que de amor. coração. Obrigado Digo pelo pra você carinho. de todo o coração. Sempre que você convidar, a gente vem. As portas estão abertas. Obrigado. Que bom. Fiquem todos com Deus, então, Amém. né, gente? Obrigado pela atenção, pelo carinho. E eu te desejo todo o sucesso, que você venha colher muitos frutos aí nessa... Faremos juntos, porque com não é essa nada nova- para mim, é tudo para nós, Oh, é que tudo legal. para a comunidade. Que legal. Amores, pra você que está aí, curte o vídeo, compartilha, porque esse episódio eu falei que ia ter muitas joias. Afina o olhar, que tem muita coisa boa. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Nos acompanhe, estamos no Instagram, TikTok, também estamos em todas as plataformas. Eu já falei pra vocês que o Anatalks é sucesso, que quem anda comigo se dá bem. Cola aqui no Anatalks, gente, esse episódio, olha, já marcou meu coração. Acho que eu vou ter que fazer uma listinha dos favoritos. É, Um monte de favoritos. que bom, né, Ana? Que Que bom. coisa boa. Obrigado pra você que está aí. E também estamos... vou compartilhar, mas não tenho tempo de assistir. Vai lá no Spotify, meu filho. Nós estamos no Spotify. No trajeto do carro aí você vai consumindo conteúdo de qualidade, que esse aqui eu tenho certeza que vocês vão amar. Beijo pra todos. Beijo, fiquem com Deus.